Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Em um caminho tranquilo a cada passo, uma nova descoberta. Pérolas de luz surgem, iluminando o caminho e trazendo esperança. A beleza da jornada está em cada passo que damos, seguindo em frente sempre descobrindo. Pérolas da Revista Espírita. Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão nessa noite de frio? Para quem está passando frio, nessa noite de calor, quem está passando calor, né? Não sei por aí. Aqui estamos gravando, né? Hoje é sábado, dia do programa. São 2 horas da tarde aqui, em Cascavel. Tá um frio danado. Quanto mais para o sul do Brasil, deve estar mais frio ainda. Mas lá para o Nordeste, lá para a minha terra, deve estar agradável, né? Espero que vocês estejam bem nesse final de semana, né? Que tudo esteja conforme os desígnios da divindade e que nós tenhamos a serenidade de compreender isso para conseguirmos mergulhar nas experiências necessárias para a nossa evolução, né? Então, antes de passar para o meu querido Rafael, minha querida Silvia, meu querido Delson, um grande abraço para vocês, né? Um grande abraço para a turma do Esmiuçando Allan Kardec, que nos acompanham sempre nos estudos, né? E vamos estudar. E aí, meu querido Rafael, tá muito frio aí desse lado da cidade? Olá, Índio. Olá, pessoal. Olha, hoje tá diferente, né? O frio chegou, demorou um pouco mais, mas chegou. Mas não tem... Vamos nos esquentar aqui estudando, vamos esquentar falando do Espiritismo. E quero que você, que está em casa, sinta-se fraternalmente abraçado por nós, acolhidos. Vamos estudar juntos, vamos nos entrelaçar em sintonia. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso o estudo de hoje. Muito bem. Paulo, já peguem aí, né, o seu volume da Revista Espírita de 1861. Já vão no mês de novembro de 1861. Está passando aí embaixo também, para quem quiser conferir. No texto Reunião Geral dos Espíritas Bordoleses, né, na cidade de Bordeaux, 14 de outubro de 1861. Então, isso aqui aconteceu em outubro, Kardec publica na revista de novembro.
E é um texto muito legal, tá? Muito gostoso, bem fluido, a gente vai, sabe? E são quatro falas, né? A do senhor Sabor, a de um outro senhor que eu não me lembro o nome dele, que é um médico, que ele vai falar sobre espiritismo, sobre os efeitos do espiritismo na cidade de Bordeaux, né? E na vida dele. Uma fala de Allan Kardec fantástica, e no final, uma carta de Erasto, né? Como nós estamos estudando o pensamento de Erasto, nós vamos pegar o contexto todo, né? Todo o texto, e vamos até chegar na sua carta, que ele escreve para os espíritas de Bordeaux. Mas antes de iniciarmos, Rafael, você faz a nossa prece? Vamos lá, vamos fazer. Mestre Jesus, fonte fecunda de amor, amigos espirituais, agradecemos esta oportunidade de estarmos reunidos, nos interlaçando em sentimento, para mais esse momento de estudo. Que a mensagem de hoje possa germinar em nossos corações, criando frutos por toda a nossa existência como espíritos imortais. Pedimos que esteja sempre conosco, nos guiando, nos inspirando em sermos homens e mulheres melhores, verdadeiros servos do Evangelho. Obrigado, mestre. Então vamos lá, né? Vamos ser servos do Evangelho, sim, dentro das nossas possibilidades, né? Eu queria ser até um pouquinho mais, mas falta vontade, como dizem os espíritos no livro dos Espíritos. Começamos estudando o Evangelho. Isso já ajuda. Já ajuda. Muito bem, meu querido. Você já está com o texto aí em mãos? Sim, senhor. Está aqui comigo. Você já leu ele? Li ele. É isso que você perguntou para mim, né? Desculpa. Sim, você leu ele? Sim, li ele sim. Em especial a primeira parte, onde é o discurso do senhor Sabó, né? É um discurso... Sabó? É um discurso, sem dar um spoiler, mas é um discurso feito por ele na inauguração da Sociedade Espírita de Bordeaux, não é isso? Isso, é Sabó mesmo. Sociedade Espírita de Bordeaux. Bordeaux. Esse é o... que está no texto aqui, Bordeaux, acho que é francês isso, e me confunde um pouco, né? É senhor Sabó mesmo. Isso. Muito gostoso a leitura desse texto, inclusive, tá? Muito gostoso. Então, você pode começar lendo para nós aí, a gente vai pontuando, você vai parando, chama a tua atenção. Como é um discurso, é um texto fluido, e o que nos interessa mais ainda é a fala de Kardec e a fala de Erasto, então, dos dois companheiros aqui, a gente vai mais tranquilo nelas. Tá, então vamos lá. Senhoras, senhores, prestemos a Deus a sincera homenagem do nosso reconhecimento por haver lançado sobre nós um olhar paternal e benevolente, concedendo-nos o precioso favor de receber os ensinamentos dos bons espíritos que, por sua ordem, vêm diariamente ajudar-nos a discernir a verdade do erro, dar-nos a certeza de uma felicidade futura, mostrar-nos que a punição é proporcional à ofensa, mas não eterna, e fazer-nos compreender esta justa e equitativa lei da reencarnação, chave da abóbada do edifício espírita, que serve para nos purificarmos e nos fazer progredir para o bem. É bonito esse parágrafo, né? Já é o primeiro parágrafo, assim,
que, olha, eu li esse parágrafo, parece, sabe assim, eu vou fazer uma analogia, porque eu aprendi que são coisas diferentes. Mas é assim, é um vinho bom, é um vinho suave, não é verdade? Cara, é uma leitura gostosa, é um parágrafo, assim, muito gostoso de ler esse parágrafo. Eu até diria assim, tá dando um retorno no seu áudio. Eu até diria assim, sabe quando você está com muita sede, naquele calor de 45 graus aqui de Cascavel, lá de janeiro e fevereiro, e você pega aquela garrafinha de água geladinha, no bico mesmo, você, sabe? Aquele primeiro gole assim que desce. Assim, exatamente isso, cara. Repete o parágrafo pra gente. O pessoal não prestou atenção. Eu vou ler. Se continuar com eco, você me avisa que eu vou ali buscar um fone, tá? Tá. Prestemos a Deus a sincera homenagem do nosso reconhecimento por haver lançado sobre nós um olhar paternal e benevolente, concedendo-nos o precioso favor de receber os ensinamentos dos bons espíritos que, por sua ordem, vêm diariamente ajudar-nos a discernir a verdade do erro, dar-nos a certeza de uma felicidade futura, mostrar-nos que a punição é proporcional à ofensa, mas não eterna, e fazer-nos compreender essa justa e equitativa lei da reencarnação, chave da abóboda do edifício espírita, que serve para nos purificarmos e nos fazer progredir no bem. Quer dizer, ele está agradecendo a Deus por... É quando eu falo, está dando eco. É por agradecer. Eles estão agradecendo a Deus por Deus ter concedido, ter permitido, né, esse olhar paternal e benevolente, quer dizer, de pai mesmo, de pai benevolente, o favor deles poderem receber os bons espíritos para vir orientar essas verdades aqui. Agradecendo por vir aqui falar da reencarnação, né? Exatamente. Olha, para vir esclarecer a primeira é esclarecer a existência, que é uma realidade, e depois esclarecer. É isso, é. Cara, fantástico isso. Fantástico. Não, cara, olha só, que serve para nos purificarmos e nos fazer progredir para o bem. Veja, a gente sabe que, na verdade, a reencarnação é isso, mas a maneira que traz essa escrita, esse discurso, ele é profundo, cara, ele é bonito, eu fiquei apaixonado por esse texto. Sim, e um detalhe, né? Bom, o pessoal está assistindo o programa, se assistindo ao vivo, né? Ao vivo não, no horário, são 8 horas, né, do sábado, e então há pouco tempo eu teria acabado, né, que no caso ainda vou fazer, que é um seminário lá na Fraternidade, que o tema é o céu e o inferno. E nós vamos tratar um pouco, dentro dos temas que nós vamos abordar, essa reflexão sobre o céu e o inferno na visão da doutrina espírita, que uma das características do que gera o chamado inferno, da forma como Kardec trabalha, é justamente nós não conseguirmos aplicar em nós aquilo que nós já temos certeza fora. Porque se eu já sei que existe a reencarnação, qual a consequência em minha vida de eu saber isso? Porque geralmente quando a gente pensa em reencarnação, a gente só pensa para trás. Cara, mas é para frente. Então, se hoje eu estou passando por coisas que dizem respeito às ocorrências do passado, né? As ofensas, né? Como ele coloca, a punição é proporcional à ofensa e a ofensa à lei. Por isso que é aquele que a gente chama sempre atenção. Não é o fato em si, mas é o porquê do fato. Qual é a minha intenção com aquilo?
qual o meu nível de conhecimento sobre aquilo, qual o meu nível de responsabilidade sobre aquilo. Então, a ofensa vai muito além do que o fato em si, né? E aí, por que a gente não consegue? Por que na hora que está acontecendo comigo, eu esqueço disso? Por que eu não consigo, no meu dia a dia, aplicar, a fazer as minhas escolhas, levando essas verdades que ele está agradecendo ter contato, ter acesso? Por que eu não consigo aplicar isso? Aplicar a ideia, aplicar o pensamento, discernir a verdade, dar-nos a certeza de uma felicidade futura. Então, se eu sei dessa felicidade futura e ela é consequência dos meus equívocos, então por que eu já não começo no esforço agora de mudar isso? Ele está agradecendo essas verdades. E nós temos elas muito claras. Estamos aqui estudando. Então, a gente vai perpassar por essas reflexões hoje à tarde. E quem já assistiu vai estar lá, provavelmente, ou no canal do Esmiuçando, ou no canal da Fraternidade Espírita Allan Kardec. Vamos lá. Eu disse a reencarnação, mas, para tornar o vocábulo mais compreensível, cedamos um instante a palavra a um dos nossos guias espirituais que, por nossa introdução espírita, teve a bondade em algumas palavras. Desculpa? Instrução. Para a nossa instrução. Desculpa. Para nossa instrução espírita, teve a bondade, em algumas palavras, de desenvolver este grave e tão interessante assunto para a nossa pobre humanidade. Diz ele: a reencarnação é o inferno. A reencarnação é o purgatório. A reencarnação é a expiação. A reencarnação é o progresso. É, enfim, a santa escada pela qual devem subir todos os homens. Seus degraus são as fases das diversas existências a percorrer para atingir o topo. Pois Deus disse que para chegar a ele é preciso nascer, morrer e renascer, até que se tenha alcançado os limites da perfeição, e que ninguém a ele chega sem se ter purificado pela reencarnação. Esse parágrafo aqui, ele traz, a gente faz até uma referência ao texto anterior, na outra epístola, né, que nós lemos, que faz também uma referência aqui, de maneira indireta, à escada de Jacó, também, que são esses degraus na subida. E traz aqui também uma grande mensagem, que todos nós estamos fadados, né? Nós não temos como escapar. Todos nós estamos fadados à perfeição. Alguns vão demorar um pouco mais, né? Mas nessa escada evolutiva que todos nós percorreremos, o topo dela é a perfeição, né? Perfeito. Vamos lá. Ainda neófito na ciência espírita, para divulgá-la, tínhamos apenas zelo e boa vontade. Deus se contestou com isto e abençoou nossos fracos esforços, fazendo germinar no coração de alguns de nossos irmãos de Bordeaux a semente da palavra divina. Com efeito, desde janeiro, ocupamo-nos da ciência prática e vimos ligar-se a nós um certo número de irmãos que delas se ocupavam isoladamente. Outros que ouviram falar pela voz da imprensa ou pela fama. Essa trombeta estridente que se encarregou de anunciar em todos os recantos de nossa cidade
o aparecimento desta fé consoladora, testemunha irrefutável da bondade de Deus para com seus filhos. Veja, aqui ele vai avançando, nós vamos avançando no texto, porque de fato ele está fazendo esse texto num discurso de inauguração, né? Aquilo que nós falamos no começo. Então, aqui esse texto é um texto de outubro, né? Então está falando desde janeiro já se começou esse movimento, né? Mas vamos lá. Malgrado as dificuldades encontradas no caminho, fortes pela pureza e direitura de nossas convicções, sustentadas pelos conselhos de nosso amado e venerado chefe, Sr. Allan Kardec, temos a grata satisfação, após 9 meses de apostolado, com o auxílio de alguns dos nossos irmãos, de poder reunir-nos hoje, sob suas vistas, para a inauguração desta sociedade, que, assim espero, continuará a dar frutos em abundância e espalhar-se-á como orvalho benéfico sobre os corações dissecados pelo materialismo, endurecidos pelo egoísmo, cheios de orgulho, e levará o bálsamo da resignação aos aflitos e sofredores, aos pobres e aos deserdados dos bens terrenos, dizendo-lhes: confiança e coragem. As provas terrenas são curtas em comparação com o caráter eterno da felicidade que Deus nos reserva, como recompensa de nosso sofrimento e de vossas lutas aqui embaixo. Aqui ele traz uma dica, né? Falando que Allan Kardec estava lá presente, né, na inauguração. Você veja que, uma coisa, retomando o parágrafo anterior, né? Ele começou a estudar, aí outras pessoas se juntaram, formou um grupo, né? Aí, quer dizer, 10 meses depois, eles resolveram assim, vamos oficializar isso aqui e transformar numa sociedade. 10 meses. E Kardec, vamos ouvir, depois vamos chegar na fala de Kardec, né? Isso, vamos chegar lá. Mas, olha, confiança e coragem. Cara, olha isso, pessoal. Confiança e coragem. As provas terrenas são curtas em comparação com o caráter eterno da felicidade que Deus nos reserva, né? Porque, assim, pode parecer que é um texto assim, não, você tem que sofrer, aguenta, você tem que sofrer, parece que é essa a ideia, né? Mas não é isso que a doutrina nos apresenta. A doutrina nos apresenta por que é que eu passo por essa experiência? Por que eu passo por essa prova, né? E aí nós vamos observar que é para o desenvolvimento da nossa transformação moral. Esse é o grande objetivo. Então, passar só pela prova, isso não resolve. Né? Eu me submeto ao processo para desenvolver as virtudes, para me tornar melhor. Por isso, as experiências, elas vão estar sempre vinculadas às leis divinas, para que eu possa, com o meu livre-arbítrio, me submeter a elas ou não. Né? Quando eu me submeto, o efeito dessa submissão à lei divina, desse consentir, tanto da razão quanto do coração, você sabe o que é isso, né? Consentimento do coração, consentimento da razão, com obediência e resignação, eu desenvolvo aquele comportamento, aquela conduta, e eu vou desenvolver de dentro para fora. Essa é a essência da transformação moral. Por isso que ele fala, olha, vocês que estão aí lascados, né, coragem e confiança. Primeiro confiança, depois coragem. Muito legal, cara. Vamos lá. Sim, confesso em voz alta, estou feliz por ser o intérprete de um grande número de membros da Sociedade Espírita de Bordeaux, prestando nossa fidelidade... protestando nossa fidelidade em seguir a rota traçada por nosso caro missionário, aqui presente,
pois compreendemos que, para ser consistente, o progresso não se faz senão gradativamente, e que combatendo fortemente certas ideias recebidas séculos, afastaríamos o momento de nossa emancipação espiritual. É possível que haja entre nós opiniões divergentes a este respeito. Nós a respeitamos. A nosso ver, devemos avançar pouco a pouco, seguindo a máxima da sabedoria das nações. Shivapiano Vassano. Talvez cheguemos mais tarde, mas chegaremos mais seguros, porque não teremos rompido com a fé dos nossos antepassados, sempre sagradas por nós, seja qual for. Sirvamo-nos da luz do Espiritismo, não para abater, mas para nos aprimorarmos, para progredir, suportando com coragem e resignação as vicissitudes desta vida, onde estamos de passagem, mereceremos o favor de sermos conduzidos no término de nossas provas pelos Espíritos do Senhor ao gozo da imortalidade para a qual fomos criados. Cara, olha só. Lá no começo ele diz: sim, confesso em alta voz, estou feliz por ser o intérprete de um grande número de membros da Sociedade Espírita de Bordeaux, protestando nossa fidelidade em seguir a rota traçada por nosso caro missionário. O que é que ele está dizendo? Ó, aqui a gente segue Kardec. Aqui a gente segue Kardec. Aí ele vai dizer, olha, aqui sabemos que, né, o progresso, ele é lento, né? Ele é gradual, ele não é apressado. E eu sei que tem gente que tem uma opinião diferente, nós respeitamos, mas no ver dele é devagar que chega ao longe. Assim, linguagem bem tranquila. Por que ele fala isso, Rafael? Kardec vai dizer, você deve lembrar lá no Viagem Espírita em 1862, nós já estudamos isso. Kardec diz assim, olha, muitos me acusam de muitas coisas. Entre elas, uns me acusam que eu vou devagar demais. Outros me acusam que eu sou rápido demais. Não, eu vou na velocidade dos eventos, dos experimentos, com segurança, com consistência, muita tranquilidade, muita serenidade. Então, essa é uma característica de Kardec. E muitas vezes o pessoal se empolga com os fenômenos e já quer divulgar, já quer publicar livro, sabe? Já quer escrever, já quer isso, já quer aquilo outro, tal, né? E para Kardec não, é com calma, com cuidado, com critério. E é isso que ele está deixando claro aqui. Nós seguimos Allan Kardec, que é o missionário que está ali presente. Perfeito. Somente a título aí para reforçar isso que o Enzo acabou de dizer, a expressão Vassano, né? É realmente isso, vai com segurança quem vai devagar, né? Então, essa significando aí essa expressão que ele disse no texto, né? Por isso que a gente, às vezes, quando quer dizer que alguém chegou quietinho, chegou devagarzinho, né? Cara, chegou pianinho, caladinho, quietinho, né? É isso aí. Vamos lá. Permite, caro mestre, que em nome dos membros dessa sociedade que vos cercam, eu vos agradeça a honra que lhes destes, vindo em pessoa inaugurar esta reunião de família, que é uma festa para todos nós, e que marcará época, sem dúvida, nos fatos do Espiritismo. Recebei, igualmente,
neste dia que ficará gravado em nossos corações e de maneira muito particular, a expressão muito sincera de nosso vivo reconhecimento pela bondade paternal com que encorajastes os nossos fracos trabalhos. Fostes vós que nos traçastes a rota através da qual nos sentimos felizes em seguir-vos, previamente convencidos de que vossa missão é de fazer marcha o progresso espiritual em vossa bela França, que, por sua vez, dará ânimo às outras nações da terra, para fazer que elas cheguem pouco a pouco à fidelidade, à felicidade pelo progresso intelectual e moral. Olha, Rafa, eu não sei se você lembra de memória, mas esse aqui é um texto que foi produzido em outubro de 61, publicado na Revista Espírita do mês seguinte, novembro de 61. Né? E já dá para perceber os efeitos que o estudo da doutrina espírita, nos moldes que Kardec nos apresenta, estão ali, né? Esses efeitos do estudo dessas obras. Né? E sabe o que é curioso? Essa é a pergunta. Você lembra de memória quais eram os livros, o que é que tinha sido publicado até outubro de 61? Seu áudio está fechado. Desculpa, em 1857 tinha Livro dos Espíritos. Então, nós estamos falando aqui basicamente das revistas espíritas que estavam acontecendo e o Livro dos Espíritos. E eu, de cabeça agora, eu me perco se havia já lançado mais algum. Tinha mais um. Mais um. Aí eu vou trabalhar com você, porque o Evangelho eu sei que foi o último, não é isso? Não. É o Livro dos Médiuns, né? O Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns foi 31. O segundo, agora de cabeça, se eu acertar, vai ser no chute. O segundo é o Livro dos Médiuns. O segundo é o Livro dos Médiuns. De janeiro de 61. Aí, em abril de 64, ele lança o Evangelho. Abril de 64. Em 65, eu não lembro agora exatamente o mês, ele lança O Céu e o Inferno. E em em janeiro de 68, aí ele lança a Gênese. Né? Os livros, né? Então, ou seja, a gente tinha aqui o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Tinha mais um. Nessa época já? Nessa época já. Ele lança em abril de 57 o Livro dos Espíritos. Né? Em janeiro de 58 a Revista Espírita. Eu não lembro exatamente o mês. Em 59 sai o que é o Espiritismo. Saíram mais alguns opúsculos ali, livrinhos, né, livretinhos. E em janeiro de 61, Livro dos Médiuns. Então, as pessoas tinham o básico das referências, tanto dos aspectos filosóficos quanto dos aspectos experimentais da doutrina espírita. Quer dizer, a doutrina já estava ali prontinha, né, os seus conceitos principais, apesar de que o Livro dos Espíritos, que é o livro que contém a doutrina espírita, ainda foi sofrendo ajustes no decorrer dos anos, das edições, né? Se eu não estou enganado, a última edição com alterações foi em 67 ou 64, na 17ª edição. Eu sei que foi se eu não estou enganado, foi a 17ª edição, que foi a última edição em que Kardec faz alterações em um Livro dos Espíritos. Quer dizer, então ele ainda foi sofrendo ajustes desde a sua segunda edição. Então, você veja, as pessoas só com essa base de conteúdo, só com o estudo dessas obras, já tinham todo esse efeito na vida dessas pessoas. Muito bem. Agora, Rafael, né, e se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, manda para mim. Tá passando meu número aí no finalzinho do texto, embaixo aí. Manda pergunta, diz seu nome, diz de onde você está falando, e traz a pergunta para a gente dinamizar um pouco mais o nosso estudo. Agora nós vamos, o Rafael vai ler para a gente, né, na mesma velocidade, na mesma intensidade assim, um discurso do senhor Boucher,
de vitrei, não sei como é que se pronuncia, isso eu não sei. Vamos chamar o senhor Boucher. Pode ser, Rafa? Pode, claro, vamos lá. O pessoal nos perdoa, né? Esses nomes franceses, cada um chama de um jeito aqui, mas o importante é o, é o objetivo final. Mas vamos lá, pessoal. Então, no texto aparece aqui agora como algumas considerações sobre o Espiritismo. Então, lidas na seção geral, quando da passagem do senhor Allan Kardec por Bordeaux, pelo doutor Boucher de Vitray. Há certas épocas em que a ideia governa o mundo, precedendo esses grandes cataclismas que transformam os homens e os povos, tanto mais que aquela que preside os interesses temporais. A ideia religiosa também participa de grandes movimentos sociais. Absorvida frequentemente pelas preocupações materiais, ela se desprende de chofre ou insensivelmente. Ora, é o raio que desce das nuvens, ora, o vulcão que surdamente mina a montanha antes de transpor a cratera. Hoje, ela afeta outro gênero de manifestação. Após se haver mostrado como ponto imperceptível no horizonte do pensamento, acabou invadindo a atmosfera. O ar está impregnado por ela. Ela atravessa o espaço, fecunda as inteligências e mantém emocionado o mundo inteiro. Não penseis que tomo da metáfora a expressão da realidade. Não. É um fenômeno do qual se tem consciência e que dificilmente a palavra traduz. É como um fluido que nos comprime por todos os lados. Algo de vago e indeterminado, cuja influência todos sentem, de que o cérebro está impregnado e que dele se desprende frequentemente como que por intuição, raramente com um pensamento formulado explicitamente. Isso lembrou o quê? Olha, isso aqui me lembrou, eu não sei se você lembrou do mesmo, mas me lembrou de um texto que nós estudamos que diz os tempos são chegados, né? Me lembrou esse texto, tá? Que fala dos cataclismas, né? Das mudanças que ocorrem. Mas e você, o que você lembrou sobre esse parágrafo? O envolvimento mediúnico. Que a gente estuda lá na SEAC, nas terças e nas sextas. O envolvimento mediúnico, como se a doutrina espírita nos envolvesse como o espírito envolve para o ato da comunicação. Absorvida frequentemente pelas preocupações materiais, ela se desprende de chofre, né? Ou insensivelmente. Ora, é o raio que desce das nuvens, ora, o vulcão que surdamente mina a montanha antes de transpor a cratera. Hoje ela afeta outro gênero de manifestação. Após se haver mostrado como ponto imperceptível no horizonte do pensamento, acabou invadindo a atmosfera. O ar está impregnado por ela. Ela atravessa o espaço fecundo, ela atravessa o espaço, fecunda as inteligências e mantém emocionado o mundo inteiro. Não penseis em torno da metáfora a expressão da realidade. Não. É um fenômeno do qual se tem consciência e que dificilmente a palavra traduz. É como um fluido que nos comprime, esse ponto aqui, por todos os lados, algo de vago e indeterminado, cuja influência todos sentem, de que o cérebro está impregnado e que dele se desprende frequentemente como que
por intuição, raramente como um pensamento formulado explicitamente. É a descrição de um envolvimento para a comunicação mediúnica. Ele está falando isso que o Espiritismo está falando com a gente, ele está tomando conta, sabe? Claro, quando você se permite, você quer. Continua. Eu até anotei aqui do lado, viu? Envolvimento mediúnico. Que você, depois que você falou e leu, para mim aí ficou mais claro ainda, fez todo sentido. Por isso que é importante, né? Um lê, o outro fala, dá. Puta, já me elucidou o parágrafo todo. Mas vamos lá. A ideia religiosa, digamos, espírita, tem seu lugar no escritório do negociante, no consultório do médico, no escritório do advogado e do procurador, na oficina do operário, nos campos e nas casernas. O nome do nosso caro missionário espírita, está em todas as bocas, como sua imagem está em todos os nossos corações, e todos os olhos estão fixos neste ponto culminante, digno intérprete dos ministros do Senhor. Esta ideia que percorre a imensidade que supercita todos os cérebros humanos, que existe, mesmo instintivamente, nos mais recalcitrantes espíritos encarnados, não seria obra dessa multidão de inteligências que nos envolvem, precedendo e facilitando os nossos trabalhos apostólicos. Essa ficou um pouco mais difícil aqui de ler. Vamos. É uma pergunta final aqui, né? Porque ele vai tratar ele como um aspecto mais religioso, né, da doutrina espírita, né? Ele diz, olha, tem lugar, pode estar em qualquer lugar. Desde o escritório do negociante, no consultório do médico, e ele é um médico, né? No escritório do advogado, ou do procurador, o que defende, o que acusa, o que defende, né? Na oficina do operário, nos campos, nas casernas. Sabe o que é caserna, né? Uhum. Para quem não sabe, que não é uma palavra usual, diz respeito ao local onde os militares ficam. Então, quer dizer, ele fala, assim, o nome de Kardec, né, que é o missionário espírita, que eles já citam aqui, né, está em todas as bocas e a imagem dele está nos corações. E aqui a gente pode ir até além. Kardec, nesse momento, ele representa os próprios espíritos, né? Ele representa o espírito de verdade, que, no meu entender, e de muitos outros companheiros, seria o próprio Cristo, né? Ou um conjunto de espíritos coordenados pelo próprio Cristo, independente da forma como se vê. Então, por isso essa exaltação a Kardec, como ele mesmo vai dizer em outros momentos, olha, eu fico feliz com a referência, mas isso não me muda. Né? Deixar isso muito claro. A humildade de Kardec nesse sentido. Então, aí ele coloca, né, olha, esta ideia, né, que a doutrina espírita nos traz de imortalidade, da reencarnação e tudo mais, né, que percorre a imensidade, que superexcita todos os cérebros humanos, né, a gente fica, poxa, olha, né, que existe mesmo instintivamente nos mais recalcitrantes espíritos encarnados. Às vezes, a gente, quando o camarada é ateu, ele faz um investimento pesado para se convencer disso, né? E ele vai defender esses argumentos porque ele não quer ceder. Mas é instintivo a crença na espiritualidade, né, de um modo geral. Não seria obra dessa multidão de inteligências que nos envolvem, precedendo e facilitando os nossos trabalhos apostólicos? Quer dizer, tudo que os espíritos trouxeram junto com Kardec, né, precedeu toda essa disposição desse pessoal estar agora nos estudos, na caridade e tudo mais. Né? E veja a descrição do que ele faz do que seria essa ideia religiosa, né? É o que a gente chama hoje de espiritualidade. Só um pouquinho.
Vamos lá. Sabemos que o testemunho da autenticidade de nossa doutrina remonta à noite dos tempos. Que os livros sagrados, base fundamental do cristianismo, as relatam e que vários pais da igreja, entre outros Tertuliano e Santo Agostinho, atestam a sua realidade. As próprias obras contemporâneas lhe fazem menção e não posso resistir ao desejo de citar a passagem de um opúsculo publicado em 1843 que parece expor analiticamente toda a quintessência do Espiritismo. Aí aqui, Rafael, uma observação. Que alguém pode dizer assim, tá, mas aí sabemos que o testemunho da autenticidade da doutrina espírita remonta à noite dos tempos, quer dizer, remonta ao mais antigo dos antigos dos antigos. Tá, mas a doutrina espírita, se, por exemplo, como eu falei antes, o livro do Espírito contém a doutrina espírita. Então, como é que algo, se o livro do Espírito contém a doutrina espírita e o livro dos Espíritos foi publicado em 18 de abril de 1857, como é que ele está presente lá atrás? Então, pode-se pensar nisso. É assim. É a forma como nós entendemos a doutrina. A essa época aqui, você falar em doutrina, você não está falando de uma coisa material, de uma coisa. Você está falando de ideias, de pensamentos, né? De diretrizes, de organização de ideias, de pensamentos, né? Apresentando diretrizes para, no caso, a transformação moral. Então, quando a gente entende dessa forma, esse conjunto de ideias organizado, por isso que Kardec é chamado de codificador, ele organizou em códigos tudo isso, isso é imaterial. Então, a doutrina, ela está escrita no papel, mas ela não se restringe ao papel, ali é só a escrita dela. A doutrina é conjunto de ideias. Então, quando você pega um texto de 30 mil anos atrás, e esse texto traz na sua essência as mesmas ideias, nós podemos dizer, olha, a doutrina espírita já está ali. A doutrina espírita, tá aqui, ó. Olha aqui. Então, hoje, um dia desses, até um companheiro em um grupo de estudo compartilhou lá uma lista com os filmes, assim, ó, filmes espíritas, né? Aí eu fui olhando assim, espírita mesmo, tem quase nenhum, mas filmes que tratam de temáticas espíritas, vários, né? Vários. E qual a diferença? Então você pega um filme que fala sobre fantasmas que aparecem, se comunicam e que orientam e tudo mais. Está falando de uma temática espírita, mas não é espírita porque a ideia que constrói o filme não segue as diretrizes apresentadas pela doutrina, mas trata de um tema que a doutrina trata. Então, essa é a diferença, é isso que ele está colocando aqui, sabe? Portanto, que ele vai citar, vai trazer aqui, um trecho de um texto publicado em 1847. Kardec publica o livro Espírita em 1857, né? São 14 anos depois. Vamos ler o primeiro parágrafo, eu acho que dá tempo para a gente. Legal. E, na verdade, até um dia, quando nós podemos ter uma oportunidade, acho que seria legal a gente conversar sobre alguns filmes não espíritas, mas que, na verdade, eles cumprem um papel deles que é basicamente alguém tem que plantar alguma coisa. E aí, sabe, se vai progredindo, se vai... Olha, não é assim, mas aguça a curiosidade também. Então faz com que a pessoa daqui a pouco estude mais, sabe, vá quebrando alguns preconceitos internos que existem, né? Então, é legal, eu acho importante essa análise. É até possível fazer, mas a gente tem que ver direitinho, porque como a gente vai estar fazendo referência a obras que guardam direitos autorais, às vezes a referência à obra, né, ela pode trazer algum inconveniente, no caso, para o canal. Tanto o nosso estudo aqui, tanto passa na Web Rádio Cristo Consolador, quanto no Esmiuçando Allan Kardec. Então,
é possível pensar, mas temos que observar esses detalhes. Legal, então tá. Vamos lá. Bom, então agora começa ele começa agora falando uma passagem de um opúsculo publicado em 1843, tá bom? Algumas pessoas duvidam da existência de inteligências superiores, incorpóreas, isto é, gênios que presidem a administração do mundo e que entretem um comércio íntimo com alguns seres privilegiados. Bom, Rafael, a gente está assim já com só 10 minutinhos para finalizar, então a gente vai parar por aqui, mas já deu aqui uma ideia, né? Algumas pessoas duvidam da existência das inteligências superiores incorpóreas. Quer dizer, isso a doutrina espírita vai tratar. Então, ele está dizendo, olha, a gente já vê as ideias da doutrina, quer dizer, a doutrina, que é esse conjunto de ideias, em obras antes da codificação ser organizada. Estão vendo, né, pessoal? Aonde esse texto vai conduzir a gente. Leiam, pessoal, leiam o texto. Leiam ele para vocês terem uma ideia. Tá? Então, outubro de 1861, a visita que Kardec faz aos espíritos em Bordeaux. Leiam ele todo. Meu querido Rafael, suas considerações finais. Eu termino dizendo o que eu disse no começo. É um texto muito gostoso, é um texto suave, ele é um refrigério. Eu aprendi isso com uma palestra sua, viu, Enzo? São textos assim que a gente lê e são textos realmente gostosos. E é um texto grande, eu acredito que nós vamos ainda, pelo menos, mais um programa ou um programa e meio para chegar em Allan Kardec, no discurso dele. Mas nós vamos avançando. Quem vai devagar vai seguro. Então nós vamos devagarzinho, vamos do nosso jeito. E pessoal, eu não sei aí, mas aqui esquentou um pouquinho. Então, estamos encerrando esse momento nosso de estudo, de aprendizado. E é isso. Obrigado por você ter ficado conosco. Eu não sei vocês, eu estou aqui para aprender. Eu sei que o Enzo também vai falar que ele também está para aprender. Mas nós, e aqui eu digo eu e vocês, a gente está aqui também para aprender um pouco mais com ele, que ele nos ensina sempre, nosso professor. Então, é sempre muito, muito gratificante esse momento de estudo, tá bom? Um abraço para vocês. É isso aí. Muito bem, pessoal. Minha querida Silvia, meu querido Delson, sempre nos acolhe aqui nos estudos virtuais da Web Rádio Cristo Consolador. Turma do Esmiuçando, né? Você está acompanhando pelos 2 canais. Quem conhece um canal, vai lá, dá uma curtida no outro também, para estimular e dinamizar os 2 canais, tá bom? Então, ficamos por aqui. Na próxima semana, continuamos nesse texto aqui, na fala do senhor, do nome enrolado lá, do senhor Boucher, né? O Vitreia, eu não sei se é Vitreia ou se é Vitraia, mas é assim mesmo, né? E aí, ficamos nesse texto. Próxima semana continuamos, mas leia ele antes, tá bom, pessoal? Meu querido Rafael, um abraço. Que os amigos espirituais que são tão pacientes e carinhosos conosco continuem nessa paciência, né? Nos ajudando no nosso crescimento, no enfrentamento dos nossos desafios. E que principalmente aqui no sul do Brasil, quanto mais para o sul, mais intenso está, nesse frio, aquelas pessoas que não conseguem o agasalho devido, que pelo menos os amigos espirituais possam envolvê-las no amor e no carinho do Pai. Bye, bye, pessoal. Valeu, pessoal. Em um caminho tranquilo a cada passo, uma nova descoberta. Pérolas de luz surgem, iluminando o caminho e trazendo esperança. A beleza da jornada está em cada passo que damos. Seguindo em frente, sempre Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.